Você não precisa buscar nomes. Quem está no Filho unigênito não precisa ficar memorizando títulos para ver se dá certo. Não. Em nome de Jesus. Só basta o nome dele. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome alcançareis as nações. Quem glorifica o nome sobre todo mundo. Êxodo 4:22 diz: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. 23. E eu te tenho dito: deixa aí o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. João 3, por favor. Que barulho bom, meu Deus. João 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 17. E último. Versículos 1 e 2. Jesus falou essas coisas levantando os olhos ao céu. Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Os nomes de Deus e onde está a sua porção. No Êxodo 4, nós temos a missão dada a Moisés de arrancar a nação de Israel de sob o jugo egípcio. Enquanto Moisés está indo, Deus dá uma mensagem a Moisés sobre a condição do coração de Faraó, que já havia se endurecido contra o povo. De algum modo, Deus já havia lhe despertado para o fato de que Israel deveria ser livre. E ele resistia, ligado ao seu trono e ao seu poder. E o Senhor diz através de Moisés: Israel é o meu filho primogênito. E no versículo 23, a mensagem é: o modo que você trata o meu filho, que é Israel, o meu primogênito, determina o modo como tratarei o seu filho, o seu primogênito. Assim como tu feres o meu escolhido, o meu povo preferido, também ferirei o seu escolhido, o seu preferido. Estava determinado que Deus julgaria a nação do Egito pelo modo que Faraó estava tratando o povo de Deus. Primogenitura no Antigo Testamento não é apenas honra,
é também responsabilidade, autoridade transmitida, privilégios também. Deus, quando diz que Israel é seu filho primogênito, Deus está indicando que aquele foi o primeiro povo a quem ele revelou seus planos, seu nome, seu projeto de salvação. Paulo diz que a partir de Israel herdamos o culto, a lei, as alianças, a glória. Eles foram a preferência de Deus, para a partir deles o mundo tivesse noção de Deus. Alguém já disse que qualquer noção que o mundo tem de Deus, isto se deve à nação de Israel. Jesus disse em João capítulo 4, pregando para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Deus, quando diz que Israel é seu filho primogênito, é que primeiro deles, ou a partir deles, o mundo teria noção do que é, de quem é Deus e o seu nome. Qualquer noção que tenhamos dos nomes, títulos e manifestações de Deus veio a partir daquela nação. O segundo texto que lemos está em João, capítulo 3, num diálogo de salvação a partir da regeneração entre Jesus, o mestre por excelência, a sabedoria encarnada, e Nicodemos, um outro mestre reconhecido em Israel. Ele vai de noite ter com Jesus, temendo que as pessoas saibam que ele estava se submetendo à sabedoria de Cristo. Ele tenta disfarçar o seu amor, seu desejo pela pessoa e pelas coisas de Jesus. Jesus lhe prega a verdade de que não adianta ele ser religioso e não ter a experiência da regeneração, que é uma ação do Espírito de Deus em nosso interior. Quando Nicodemos está tentando entender como isso é possível, Jesus explica que é pela fé. Pela fé em quem? No Filho unigênito. Quem quisesse conhecer algo sobre Deus, deveria dar ouvidos ao Filho primogênito. Quem queria conhecer a lei de Deus, deveria se aproximar do Filho primogênito. Os irmãos que já leram o Antigo Testamento sabem que quem quisesse ter noção da glória de Deus, da sua divindade, seu excelso poder, deveriam sair de onde estivessem e admirar as glórias de Israel. Viriam ao templo, viriam e se aproximariam daquele povo e veriam que eles eram diferentes. Mas quando Jesus fala que ele é o filho enviado, e esse filho enviado, em João capítulo 20 disse, como o Pai me enviou, eu também envio a vós. As coisas mudam, a missão é ressignificada em Jesus. Não há mais uma necessidade das nações se deslocarem para conhecerem a glória de Deus em um ponto geográfico específico. A responsabilidade aumenta com essa ressignificação. É a igreja que é enviada para impactar os quatro cantos da terra, dizendo, Deus amou tanto que enviou. Deus amou tanto que enviou. E a igreja, que é um povo amado, também é um povo enviado. Jesus diz a Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira, de modo inexplicável, que deu, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está dizendo a Nicodemos, você nasce do céu, você tem a ação do Espírito Santo em seu interior, você tem uma ação do céu dentro de você, quando aqui dentro você crê naquele que veio de cima. O último texto que lemos está em João 17. Em João 17,
Jesus está orando pelos discípulos, pelo núcleo basilar da igreja do Senhor, e depois ele ora por nós, a partir do versículo 20. Eu não rogo somente por estes, aqueles que estavam ali diante dele, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Nessa oração sacerdotal, Jesus não apenas ora pelos discípulos que estavam ali diante dele, mas por esta igreja que aqui está, pelos santos que foram alcançados pelo ministério dos apóstolos, pelo ministério que a igreja ainda os alcança, pela pregação do evangelho. O sacerdote perfeito já intercedia por nós, e Paulo diz que ele vive para interceder por nós. E nessa oração sacerdotal, Jesus diz que ele é o filho com F maiúsculo, porque ele não é um filho qualquer, é o filho gerado no próprio Pai. Ele é Deus de Deus. Ele diz no versículo 3 que a vida eterna está em conhecê-lo, tanto a ele como o Pai, como Deus verdadeiro e aquele que foi enviado. Depois, no versículo 6, ele diz: eu manifestei o teu nome. Não são nomes, mas eu manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Aqueles que do mundo foram dados a Jesus. Jesus está dizendo que os salvos são um presente do Pai para ele. A igreja é um presente do Pai ao Filho. Eu manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste a mim. A estes o seu nome foi manifestado. A estes o seu nome foi dado. Os nomes de Deus. E onde está a sua porção? Em nossa cultura, os pais usualmente escolhem os nomes para seus filhos, tendo por base a estética ou a eufonia, o som que se escuta, que se expressa quando o nome dos filhos são citados. Porém, nos tempos bíblicos, dar nomes era uma ocasião relevante. Quando o nome era dado, se tinha ali uma expressão do caráter, da natureza ou do futuro do indivíduo. No mínimo, uma declaração do que se esperava daquele que estava recebendo o nome. Lembramos-nos de Jacó, seus 3 nomes, o nome que os pais lhe deram, Jacó, o nome que ele se deu, Esaú, e o nome que o próprio Deus lhe deu, Israel. Jacó ainda tem uma grande conexão com nomes, quando Raquel está gerando seu filho e com muita dor, ela está à beira da morte e ela grita: coloquem nele o nome de Benoni, pois significa filho da dor. Sabendo que o nome é uma expressão da natureza, do caráter ou um desejo dos pais para o filho, Jacó atravessa na frente e diz a Raquel antes que ela morra, e ele diz: não, Raquel, o nome dele não vai ser Benoni, filho da dor, mas o nome dele será Benjamim, filho da mão direita, o filho da honra. Jacó entende que o nome deveria expressar um desejo do pai ao filho. Sendo assim, nas Escrituras, quando o nome de Deus é demonstrado, não temos apenas uma etiqueta para distingui-lo dos falsos deuses das nações ao redor de Israel. Cada nome que Deus usa ou aceita, eu preciso que você grave isso por gentileza.
Não precisa repetir, só me ouvir. Cada nome que Deus revela ou aceita, cada nome que Deus usa ou aceita, revela uma faceta do seu caráter, da sua natureza, da sua vontade ou da sua autoridade. Cada nome que Deus revela ou aceita em adoração, revela facetas do seu caráter, da sua natureza, da sua vontade e da sua autoridade. Quando o nome de Deus é citado, seu nome representa a sua pessoa. Sendo assim, o nome que representa a sua pessoa, ao mesmo tempo, revela sua presença. Por isso que a Bíblia diz que com Enos se começou a invocar o nome do Senhor. Enquanto a geração de Caim constrói cidades e instrumentos, Enos levanta altar e invoca o nome do Senhor, trazendo Deus para perto. Invocar é trazer para perto. Invocar o nome do Senhor se tornou um meio de se entrar numa íntima comunhão com Ele. Êxodo capítulo 20, versículo 7 nos adverte a não se usar o nome do Senhor em vão. Em vão ali é com maus propósitos. Porque as nações pagãs tentavam controlar as divindades pelo uso de seus nomes. Memorizavam os nomes de suas divindades e a partir de tal conhecimento se entendia. Conhecimento é poder. E assim manipulavam, ou pensavam que manipulavam seus deuses a partir de seus nomes. Mas quando Deus começa a se revelar a Israel, Ele estava mostrando que Ele não é um Deus que se manipula. Ele é um Deus que ninguém controla. Ele é o soberano sobre todas as coisas. Se não vejamos, no livro do Gênesis, num tempo antes do filho primogênito ser formado, mas a partir de alguém que faz parte da nação de Israel, temos noção desses nomes dados a Deus. Elohim, traduzido é simplesmente Deus, sempre está conectado, descrevendo o poder criativo e a onipotência do nosso Deus. Jeová, Senhor, na versão Almeida. A gente tem em Gênesis 1 o Elohim. A partir do Gênesis 2 nós temos o Jeová, Senhor. Escute isso. Em Gênesis 1 o máximo que você tem é Deus. Em Gênesis 2 você já tem Senhor Deus. Ele passa a ser chamado Senhor Deus quando ele observa a necessidade entre os homens. É ele descendo e fazendo um jardim. É ele descendo, pegando Adão e colocando no jardim, Senhor Deus. É ele olhando para Adão e dizendo, está muito só. Não é bom que o homem esteja só. Repito, quando você lê Gênesis 1, Elohim soberano, o Criador, acima de tudo e todos, do céu bradando, haja. Mas no capítulo 2, Senhor Deus, aquele que tem contato com o barro, aquele que tem contato com o ser humano, aquele que sente o que Adão sente, aquele que vem no jardim quando o casal peca, de um modo lindo e extraordinário, ao assumir a relação com o homem, ele vem como Jeová, ou Senhor Deus, que é o Deus da aliança. E ali se forma a primeira aliança entre o homem e Deus dentro do jardim.
Eu observei e quero destacar aos irmãos que no capítulo 1, Deus, o Elohim. No capítulo 2, o Senhor, Jeová, Senhor Deus, o Deus da aliança, o Deus do compromisso, o Deus que vem à mesa, o Deus que fala face a face. Mas no capítulo 3, quando a serpente vai dialogar com Eva, os irmãos percebem que Moisés, registrando a narrativa, ele diz que a serpente era o animal mais sagaz de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus havia feito. Enquanto é Moisés falando, me escute por favor, o Senhor Deus é citado. Mas quando a serpente vai falar, ela tira o Senhor. Só deixa o Deus. Se não vejamos, Gênesis, Caleb, ajuda eu. Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3. No versículo 1, Moisés começa. E esta disse à mulher, agora é a serpente falando. É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe, é a serpente falando, que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Quando é Moisés quem vai falar sobre Deus, ele diz no versículo 8, ouviram a voz do Senhor Deus. Quando Moisés vai apresentar o Deus da aliança, o Deus que quer um compromisso com o homem, e contato com o homem, ele diz, Senhor Deus. Mas quando a serpente diz, usa-se o Deus, tira-se o Senhor, anula-se o nome da aliança com Deus, da aliança que o homem tem com Deus, porque a partir daquela proposta, a aliança vai ser rompida, a comunhão vai ser quebrada. Senhor Deus revela a intimidade entre o homem e Deus. O Deus não apenas transcendente, mas imanente, o que vem aqui. E a serpente diz, a partir de agora, a proposta é só Elohim, é só Deus. Não tem Senhor Deus no diálogo da serpente e Eva. Porque a proposta é quebrar a aliança, é quebrar a comunhão. Mas quando o Filho unigênito ressuscitou, Tomé não estava. Ele voltou 7 dias depois. Nessa Tomé estava. Ele olhou para Tomé e disse, toca. Estende a mão. Tomé cai de joelhos. É só para quem está ligado agora. Tomé cai de joelhos e diz, Senhor meu e Deus meu. A comunhão agora em Cristo passa a ser restaurada. Jesus é tão lindo, maravilhoso e amor, que há prova de que a partir dele a aliança com o homem está sendo restaurada. O nome da aliança é a partir de alguém que duvidou, que é citado. Assim como a serpente fez Eva duvidar da palavra, e da boca dela não sai o Senhor Deus, pois ela concorda com o que sai da boca da serpente, enquanto ela duvida da palavra. Da boca de alguém que duvidou, resgata-se, Senhor meu e Deus meu. Isso chama-se graça em Cristo. Agora, irmãos, vemos no Gênesis também, simplesmente El. É Deus usado em certas combinações. Por exemplo, El Elyon, Gênesis 14, 18, o Deus Altíssimo. El Shaddai, Gênesis 17, o Deus Todo-Poderoso. El Olam, Gênesis 21, 33, o Deus Eterno. El Roi, o Deus que vê. Esse nome foi dado por quem? Por uma egípcia, Agar.
A Bíblia diz que quando Agar está perdida no deserto, o Senhor se manifesta e a protege, lhe provê. Creio, ela faz uma comparação entre os deuses conhecidos no Egito e aquele que com ela fala naquele momento. No seu momento de adoração, ela expressa: esse é o Deus El Roi, o Deus que vê, o Deus que me vê. 1 Samuel 16:7, Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, o El Roi vê o coração. Provérbios capítulo 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando quem é mau, contemplando quem é bom. Daniel 2:22 diz: Deus conhece o profundo, o escondido e as trevas, mas com ele mora a luz. Hebreus 4:13 diz que todas as coisas estão nuas, patentes aos olhos daquele que devemos dar conta. Agora, segundo ponto dessa mensagem, vimos aqui os nomes de Deus apresentados aos homens no Gênesis, antes da formação desse filho primogênito. Quando esse filho é formado, os nomes de Deus se manifestam a partir das necessidades desses. E agora, quando as necessidades deles são supridas, o mundo, pelo testemunho desse filho primogênito chamado Israel, passa a conhecer, pelo menos de ouvir falar, como disse a rainha de Sabá, como diz o Salmo 126, as nações ouvindo que grandes coisas esse Deus faz. Como diz o livro de Josué, no capítulo de número 2 e 6, que as nações depois do rio ouviam falar das grandezas desse Deus. A partir das necessidades de Israel supridas, Êxodo 15:26, Jeová Rafá. Moisés deu esse nome ao Senhor, depois que águas amargas foram saradas, e em adoração Moisés diz: Jeová Rafá, o Senhor que cura, eu sou o Senhor que te sara. Por gentileza, eu preciso disso, é sério, não é para manipular você, eu não sou profissional de púlpito, mas por favor diga: o Senhor que cura. Ok, nós temos um segundo nome que eu quero expressar aqui na minha pregação, Juízes 6:24. Não foi Deus quem deu, ele recebeu. Quando ele recebe esse nome, ele aceita. Por quê? Porque depois de sua manifestação, aquele nome revela seu caráter, aquele nome revela sua natureza, aquele nome revela sua autoridade. Quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, ele transmite paz enquanto ele está temeroso. O que você achou? Depois da manifestação do Senhor diante dele, ele expressa um novo nome para Deus e ele diz: Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. E Deus aceita aquela adoração sincera que expressa sua natureza de repreender a tormenta e nos dá paz. Quando os peregrinos na terra caminham como ovelhas dependentes de um pastor, chegamos no Salmo 23, que é como um israelita se sente, uma ovelha dependente do supremo pastor. E aqui nós temos Jeová, o Senhor é o meu pastor, e ele não me faltará. Jeremias 23:6 tem uma profecia linda que se inicia no campo teológico, vamos assim dizer, do Antigo Testamento, pois a doutrina da regeneração, justificação no Antigo Testamento ainda não era tão clara, mas já se anunciava a partir dos profetas. Tem um nome dado a Jeová
que é o nome que alegra a igreja dos salvos em Cristo. Jeremias 23:6, quando o povo se sentia debaixo de condenação e necessitando de um advogado, de alguém que o defendesse, de alguém que dissesse: você não é mais condenado. Jeremias 23:6, Jeová Tsidqueno, o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é quem nos justifica, lança de sobre nós a condenação que o pecado causa. Gênesis 22:14, Abraão deu um nome lindo ao nosso Deus, quando a necessidade foi suprida e o carneiro foi dado para morrer em lugar do seu filho Isaque. Quem me escuta diz amém. Abraão disse, ele deu o nome daquele lugar, pois naquele lugar Deus se manifestou: Jeová Jirê, o Senhor proverá. Mas antes de ser entendido como o Senhor proverá, que é popularmente conhecido, na realidade, antes de agradecer pela providência, Abraão estava agradecendo pela previsão. Ele estava dizendo: antes do Deus prover, ele é o Deus que prevê. Ele estava dizendo que aquela necessidade foi suprida, porque Deus já conhecia o que iria se suceder, o que iria acontecer. Abraão testemunha que nada ali pegou Deus de surpresa. Ezequiel 48:35, há um nome que expressa a onipresença de Deus, porém aponta para o reino futuro de Cristo. Ezequiel diz que quando o reino de Deus tiver sido concretizado na terra, o nosso Senhor será conhecido como Jeová Shammah. Ezequiel 48:35, o Senhor está ali. Vamos lá, por favor. Jeová Shammah, o Senhor está ali. 8º lugar, Adonai, literalmente é Senhor e Mestre, dando a ideia de governo, domínio, sabedoria. Adonai, lembro-me do Filho unigênito, Mateus 26, João 13, assentados diante de uma mesa, e o Filho unigênito diz: um de vós há de me trair. Eu vou repetir: Adonai, Senhor, Mestre. Jesus, diante da mesa, diz aos discípulos: um de vós há de me trair. Aí os discípulos começaram a perguntar: quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Do outro lado da mesa está João, do ladinho de Jesus, com a cabeça bem aqui. Do lado de cá está Pedro. Pedrão olhou para o John e disse: pergunta logo quem é. Pergunta quem é, tu tá juntinho do cara. Aí João aqui: quem é, Senhor? De repente Jesus move a mão para colocar no prato e molhar o bocado. Quando Jesus está movendo a mão, alguém move a mão com Jesus na mesma hora. Quando a mãozinha vai junto à mão de Jesus e entrando no prato, Jesus diz: aquele que comigo põe a mão no prato. Quando Jesus está estendendo a mão para revelar quem é, Judinha vai estendendo a mão e perguntando assim, ó, olha a pergunta dele: quem é, Mestre? Todos o chamaram de Senhor, mas o Judinha diz: quem é, Mestre? João 13, Jesus disse: eu não sou só mestre, eu sou mestre e Senhor. Mas Judas tinha dificuldade de reconhecer o senhorio do mestre. Agora, queridos,
há nomes de deuses no Antigo Testamento que infelizmente conhecemos por causa da nação de Israel. Baal, Zebub, Deus de Ecrom. Por que conhecemos? Pela desobediência da nação. Dagon, como que conhecemos? Pela desobediência do primogênito. Astarotes, Baalins. Como conhecemos esses nomes desses deuses? Pela desobediência do filho primogênito. O filho primogênito cresceu e abandonou a missão de apresentar ao mundo o único Deus verdadeiro. E aceitou outros nomes, outros deuses, cultos falsos, a falsos deuses entre eles. O filho primogênito cresceu demais e abandonou a missão primária, primordial, que era apresentar ao mundo aquele que é Deus sobre todos. Mas Ele tem sempre um plano perfeito. E quando o filho primogênito falha, eu caminho para a conclusão, vem o filho unigênito. E o filho unigênito não falha. Então é por isso que ele é chamado de unigênito. Porque se é primogênito, vai ter outro. Se é o primeiro, vai ter o segundo. Se é o primogênito, vai ter o segundo e o terceiro. Se é a nação da prioridade, virão outras nações que também apresentarão esse nome ao mundo. Mas Jesus só é chamado de primogênito depois da ressurreição, pois ele é o primogênito entre os mortos. Jesus é chamado de primogênito para mostrar sua autoridade sobre os irmãos que são salvos em Cristo. Mas porque antes da ressurreição ele é unigênito? Por que na missão da encarnação ele é unigênito? É porque não existe outro como ele. Ele é inigualável, ele é cortado, ele é santo, santo, separado de tudo e de todos. Eu vou repetir, não há outro como ele. Por isso ele é unigênito. Quando o filho primogênito falha, quando o filho primogênito não cumpre sua missão, vem o filho unigênito. Capte isso, pelo amor de Deus. Enquanto o filho primogênito precisava citar, invocar, gerar todos esses títulos e nomes que eu falei, o filho primogênito tem em si a essência, a porção de todos os nomes que eu citei e dos que eu não citei. Lembra do tema da mensagem? Os nomes de Deus e onde está a sua porção. Se prepare para seu coração aquecer, pelo menos o meu superaqueceu. Quando ele curava o enfermo, ele estava dizendo: eu sou Jeová Rafá. Quando ele libertava os possessos e acalmava a tempestade, ele estava dizendo: eu sou Jeová Shalom. Quando ele olhou para aquela multidão e os viu como ovelhas que não têm pastor, e delas sentiu compaixão, ele estava cumprindo o Salmo 23. Eu sou o bom pastor. E em João 10 ele disse: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou Jeová Raá. Quando ele cura o paralítico em Marcos 2, e diz: seus pecados estão perdoados. Quando em João capítulo 8, Jesus disse para aquela mulher pecadora: vai e não peques mais, porque eu também não te condeno. Ele estava se apresentando como Jeová Sidequeno. Eu sou a sua justiça. Pedro não tinha imposto, ele proveu.
A multidão sentiu fome, ele proveu, porque nele está o nome, o caráter, a natureza, Jeová Jireh, o Deus que prevê, o Deus que provê. Agora, Jeová Chamar também está nele e aperfeiçoado. Está nele e de modo ressignificado. Em Mateus capítulo 1, quando Mateus quer fazer uma aplicação do nascimento de Jesus, ele diz assim: e isso sucedeu para se cumprir a profecia que está em Isaías capítulo 7, e ele será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Porém, em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Eu disse que em Jesus está toda a essência dos nomes de Deus. Enquanto o filho primogênito dizia: Jeová Chamar, o Senhor está ali. O filho unigênito diz: isso vai mudar. Não é Deus num lugar. Vou imitar o pastor Tênis. Não é Deus num lugar. É assim: ou eu irei, rogarei ao Pai, e Ele enviará o outro da minha natureza, e este não estará apenas convosco, mas estará em vós, habitará em vós para sempre. Ah, Jesus, eu te louvo. Olhando para Jesus, nós temos a essência de todos os nomes do nosso Deus. E para concluir, eu não poderia concluir de outra forma. Imagine agora a nação de Israel. Pelo amor de Deus, viaje comigo 3.000 anos atrás. Quase 4.000 anos, viaja comigo lá para o Gênesis. 3.000 anos, viaja comigo lá para o Êxodo. Lá para o Êxodo. Está doente, minha sogra está doente. Como é que a gente ora? Como é que a gente ora? Jeová Rafá, obrigado, Senhor Moisés. Oh, Jeová Rafá, cura minha velha, cura minha sogra. Jesus, cura meu filho. Jesus não, Jeová, cura meu filho. Eu estou atribulada como Ana. Estou atribulado como Ana, atribulado de espírito. A quem eu vou invocar? Qual é o nome que eu devo invocar agora? Eu estou sem paz, eu estou em tormenta. Qual nome eu vou invocar? Aí alguém lembra: Jeová Shalom. Bora buscar Jeová Shalom. E se invoca o Jeová Shalom. Imagine Davi, o pecado acusando: meu pecado está sempre diante de mim. Preciso ser justificado, preciso ser defendido, preciso ser perdoado. Jeová Tsidkenu, mas com filho unigênito. Você não precisa buscar nomes. Quem está no Filho unigênito não precisa ficar memorizando títulos para ver se dá certo. Não. Em nome de Jesus. Só basta o nome dele. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome alcançareis as nações. Quem glorifica o nome sobre todo o nome. Se você tem Jesus, se você tem Jesus, sua fé é simples. Em Cristo, o evangelho é simples. Em Cristo, o evangelho foi ressignificado. Meu Deus, eu prego em algumas igrejas e depois eu não volto mais, porque eu não perco a chance. Se Deus não me der a palavra ali, eu chamo o pastor no canto. Minha esposa sabe disso. E algumas igrejas que querem enfeitar demais o cristianismo. E o verdadeiro evangelho em Cristo é simples. E muitos estão querendo hebraizar. A gente está querendo ressuscitar a tenda caída. A gente está querendo estabelecer de volta o tabernáculo de Moisés. E certas igrejas ficam trazendo os costumes para dentro de seus cultos.
Já houveram cultos em que eu preguei, que ao invés da igreja adorar ou aplaudir, ou dizer um yes igual o pastor Deus, alguém do meu lado pega um chofar e faz poró, poró, poró. Eu disse, Jesus voltou, e eu fiquei, cadê a trombeta? E eu pulei de susto. Já teve igreja que eu fui pregar, que tinha 3 cadeiras na tribuna, e eu me ajoelhei em uma, pastor, dá licença, é a cadeira do Espírito Santo. Aí eu, desculpe, Espírito Santo, e fui para do meio. Ô pastor, essa é do filho. Eu falei, não vai mais me retirar da terceira, porque eu já sei de quem é. Foi, né? Pastor Ednildo. Aí, quando eu fui pregar, eu disse, eu vou pregar sobre o Deus onipresente. E a igreja dando glória ao Deus onipresente. Eu disse, vocês estão dando glória ao Deus onipresente, mas coloca 3 cadeiras. Se ele é onipresente, para que 3 cadeiras? Para ele sentar. Ele tem o trono, mas aquele trono só está dizendo que ele é o governo, ele é o domínio, ele é o rei que manda em tudo e todos. Irmão, a gente não precisa colocar uma porta aqui no meio e dizer, passe pela porta da bênção. Não, não, não. Ele já é a porta, eu sou a porta. Quem passar por mim salvar-se-á. Não precisamos colocar aqui um altar de holocausto. Ele já foi o sacrifício perfeito na cruz. Não precisamos colocar no meio da igreja um altar de incenso e vestir as pessoas com roupa de sacerdote. Não! Ele é o sacerdote perfeito e está à direita do Pai, intercedendo por nós. Não precisamos aqui estabelecer a arca da aliança. Não! Não somos movidos por vista. Tudo aquilo apontava para Jesus, era sombra para Jesus. Ele é a realidade. Olha o que ele disse, em João capítulo 17, último texto lido, e a gente conclui, eu revelei o teu nome. Ele não disse, eu revelei teus nomes. Ele não diz, eu revelei seus títulos, porque o Filho unigênito tem um nome preferido. O Filho unigênito tem um só preferido, do Deus que é criador sobre tudo e todos. E qual é o nome, pastor? Eu vou lhe dizer. Quando ele está conversando com a mulher samaritana, ele diz assim, o Pai é Espírito. Quando ele acaba de curar o cego em João 9, ele diz assim, o meu Pai me enviou para que o cego veja, e o que pensa que vê fique cego. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele ora antes da ressurreição e diz assim, Pai, eu sei que sempre me ouves. Em João 12 ele diz assim, Pai, está chegando a hora do teu filho ser glorificado. Quando chega em João capítulo 14, ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu há muitas moradas. Quando chega em João capítulo 15, ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Quando chega em João 16, ele diz, eu vou rogar ao Pai e ele vos enviará o outro Consolador. E ele vai revelando, Pai, Pai, Pai. Quando chega em João 17, ele diz, Pai, eu revelei a eles o teu nome. Você pode ler todos esses nomes que eu citei para vocês, mas o nome pelo qual Deus é chamado, que você não verá na antiga aliança, na boca do filho primogênito, é Pai. Aí vem o filho unigênito e diz, quando fores orar, orareis assim, Pai nosso, Pai, Pai, Pai. E porque Ele é Pai, Ele te dá paz. Eu orava com a minha esposa e o Senhor falava forte ao meu coração. E eu não sou neopentecostal não, falar forte é impactante. Porque eu sou pai, eu dou paz aos meus. Porque Ele é Pai, Ele provê. Porque Ele é Pai, Ele justifica. Quem sente Deus nessa palavra?
A forma que você trata o filho determina como o pai te tratará. Faraó, como você está tratando o meu filho primogênito, eu tratarei você. Como você trata o filho unigênito. Se você rejeita o filho unigênito, o pai rejeita você. Se você crê no filho unigênito, o pai opera a regeneração em você. Filhos do reino, filhos da luz. Israel é meu. Só diga isso, Israel é meu. Está lá no Êxodo 4. Ao Israel que é meu, eu dei vários nomes. Como é que Jesus termina em João 17? Eles eram teus, e a eles eu dei seu nome. Eles são filhos, e porque eles são filhos, porque creram no unigênito, eles podem chegar em qualquer lugar e só dizer Jesus. Eu não tenho mais o direito de pregar sobre Daniel, Salomão, Abraão e não apontar para Cristo. Não temos mais o direito de cantar sobre homens, pregar sobre homens e não mostrar a graça. Abraão foi quem foi pela graça. Daniel foi quem foi pela graça. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos depois de Adão nasceram em pecado. Isaac, filho da promessa, nasceu em pecado. Sansão já nasceu debaixo de uma missão, nasceu debaixo do pecado. Todos nasceram debaixo do pecado. Jeremias, antes que fosse formado no ventre, te conheci e te dei as nações por profeta, nascido em pecado. Só um nasceu santo, só um nasceu perfeito, só um pode ser o unigênito, capaz de ter em si a essência de todos os nomes do Deus criado. Eu glorifico a Cristo porque Ele olhou para a igreja e deu o nome dele para a igreja. Ore pelos seus filhos, ore pela sua igreja, ore pela sua rua. Declare o nome de Jesus. Porque Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu o nome que é sobre todo nome. Para que diante deste nome se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Você carrega o nome de Cristo. Se você carrega esse nome, você tem a autoridade do céu na terra. A equipe de louvor vai louvar a Jesus, né? Com a irmã Luana. Fiquem em pé, queridos.